Graça e paz, irmãos. Feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? É uma alegria imensa para nós hoje, nesse episódio, recebermos os pastores de Berilo, que há 2 anos e pouco mais de 2 anos, é verdade, fazem um trabalho excepcional ali no Vale de Jequitinhonha, que nos deixaram aqui com grande saudade. Foram alunos do CFO, professor do CFO, professor da Escola Bíblica Dominical, atuantes na Aliança Feminina, na AMBAC, enfim, no Ministério Evangelístico da Igreja. E hoje nós recebemos os pastores de Berilo, pastor Márcio Fortunato e a missionária Aline. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria tê-los aqui. Amém. A honra, né? O prazer é todo nosso. A alegria nossa de estar aqui com vocês também. Um privilégio. Bom que os irmãos de Berilo matam um pouco a saudade. Os pastores estão no final, nos últimos dias, na verdade, o último dia, né? Último dia de férias, com todo carinho nos atenderam para estarmos gravando. E logo, logo estarão aí com vocês em Berilo. E para nós é uma alegria imensa poder tê-los aqui. Agora, eu queria dar início a essa nossa conversa tomando o seguinte rumo. Tudo mudou a partir do dia 17 de outubro de 2022. E como que a gente vai juntando as peças de alguém que nasce lá no Mato Grosso, cresce no Rio de Janeiro, vem parar em Valadares, daqui a pouco uma família já estruturada em Valadares, aceita um desafio de 430 quilômetros para começar uma nova vida, uma nova realidade. Como foi isso? Para mim, na verdade, foi cumprimento de promessa. E essa questão de estar num local e depois ir para outro, eu tive isso, o privilégio de aprender com os meus pais, que também já vieram de um campo, um chamado missionário. Então, quando surgiu o chamado, né, o tempo de estarmos ali em Berilo, de viajar para tão longe, né, distante, para mim não foi difícil a adaptação pelo fato de já ter esse costume de estar com os meus pais, se deslocando de uma cidade para outra. Então, isso para mim parece que já está no sangue desde criança. Mas foi maravilhoso ver o cumprimento das promessas do Senhor que ainda eram feitas para mim quando eu ainda era criança. Né? Cumprimento de chamado, né? De promessa. A gente sempre ouviu o Senhor sempre falando conosco, né? Que em algum momento a gente iria viver isso, né? O cumprimento dessa promessa. E eu creio que eu sou de Valadares, sou natural daqui. Quando a gente se encontra, né, em 2010, aí a gente se casa, eu creio que as promessas ali vão se juntar, né? E aí chega verdadeiramente ao momento desse cumprimento dessa promessa, que foi finalzinho ali de setembro para outubro, né, de 2022, e uma nova fase da nossa vida, que nos marcou muito e continua nos marcando, né? E o que vocês tinham ouvido falar ou conhecia de Berilo? Olha, eu tinha assim, uma história já com Berilo antes mesmo de irmos pastorear ali na Igreja Batista Peniel. Há aproximadamente 12 anos atrás, nós tínhamos 11 meses de casado. Eu fui convidada para cantar num evento na Igreja Batista Peniel, que hoje nós pastoreamos. Assim, foi incrível quando ele falou, quando o pastor Elimar falou para ele da cidade de Berilo, ele me perguntou: você conhece Berilo? Você já teve uma agenda lá? E aí lembramos, há 11 a 12 anos atrás, tínhamos somente 11 meses de casado. Bem no início do nosso casamento, eu fui lá na cidade para atender uma agenda justamente chamada pela Igreja Batista Peniel lá. Então, assim, para mim foi algo surpreendente. Há 11 anos atrás... E tem algum irmão remanescente dessa época? Tem. Inclusive, na época eu tinha até CD gravado e tem irmãos lá da igreja que compraram CD na época eu estive lá cantando. E eles me viram lá ainda tão nova. E quando chegou a surpresa, oi, a menina que cantou aqui do CD, tá? Então, é muito bom, assim, para mim foi muito gratificante. Isso verdadeiramente vem ao cumprimento da palavra, né? Que o Senhor ele faz infinitamente mais que tudo que pedimos e pensamos. Como todo mundo sabe, a missionária Aline, ela cumpria, né, muitas e muitas agendas, que agora com o Ministério mudou um pouco a realidade, ainda assim tem as agendas, mas quem diria que ia cumprir uma agenda em Berilo
eu acredito que mesmo os irmãos remanescentes daquela época e que Nunca compraram o CD imaginaram. ia falar, não, daqui a alguns anos ela vai estar aqui e vai estar nos pastoreando. Daqui a alguns anos eles vão estar aqui. E quanto tempo levou para esse cumprimento da promessa? Até chegar ali em Berilo? Ixi, Foi uns 11 para 12 anos, né? A gente casou e dentro desse primeiro ano ela cumpriu, muito né? tempo, a gente E já aí a está gente- com 13 anos de casado. Isso. Ixi, faz a soma aí, 20, Eu mais sou de de 20 anos. humanas. Mais de 20 anos. Então, por que eu pergunto esse tempo todo? anos. Porque tem gente que pensa assim, mas eu acredito, e muitas vezes você já deve ter escutado isso lá em Berilo, como nós já ouvimos por aqui também, a seguinte expressão, nossa, mas onde é que vocês estavam esse tempo todo? Vocês podiam ter vindo para cá há mais tempo, podia ter começado há mais tempo. Eu creio que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor, não que Deus tenha escondido vocês, mas que Deus estava preparando e cuidando de tudo. É interessante que, assim, pastor Márcio, ele trabalhou aqui na igreja, literalmente em todos os ministérios da igreja. Houve um tempo até na zeladoria também, na comissão de reparos, em tudo, e de repente ir para uma terra que, queira ou não, tem um choque de cultura também, não tem? E essa adaptação com a realidade e o costume lá dos irmãos, como foi? Então, tem-se os desafios, né? A gente sabe, a gente, né, lecionou aqui na igreja, né, a gente aprende um pouco a respeito, mas quando a gente vive, né, na realidade, né, o dia a dia, a gente vai vendo ali que realmente tem os seus desafios. Eu estava lendo há uns dias atrás e o autor diz que para onde quer que o Senhor nos envie, né, para onde quer que Deus nos envie, ele sempre vai providenciar, né? Então, a gente sempre conseguiu lidar bem com as pessoas, né? O ministério, pelo fato também da Aline sempre estar ministrando louvor em algumas igrejas, então a gente sempre teve um bom contato. E aí quando a gente chega em Berilo, a gente consegue se adaptar bem, né? E no início, a gente sentiu um pouco a realidade de sair de uma igreja, ser liderados, né? Pelo nosso pastor Elimar Ferreira e a missionária Niete, por você também. E aí a gente começa a ver a realidade de como que é liderar uma igreja, liderar os departamentos, você viver realmente a vida da igreja, principalmente na sociedade, né? É cidade pequena, né? Então ali você consegue ter contato com muitas pessoas, você consegue ver a diferença, de certa forma ajuda muito, né? As pessoas, a cidade em si é um povo muito receptivo, e isso para a proclamação do evangelho fica muito mais fácil, né? A recepção, né, de nós lá com os irmãos foi muito boa até hoje, né, sempre nos dando grande apoio, então eu creio que isso acaba ajudando, né, acaba fazendo a gente se adaptar melhor, né, no contexto ali que a gente está vivendo. E mesmo tendo essa adaptação, vocês têm um cuidado com a família Betel, vocês têm um Peniel, perdão, com a família Peniel, e aí vem a questão das meninas, Sara, Emanuele, Esther, e como que fica a questão do cuidado de vocês para com vocês. Vocês estão voltando de um período agora de férias, mas, por exemplo, no último ano não foi as férias da mesma maneira, Sim. na mesma proporção. A gente sabe que com o passar do tempo as coisas vão melhorando, mas no dia a dia, como os pastores da Igreja Batista Peniel se cuidam? Então, a gente já tem observado, né, há um tempo atrás, que a gente precisa tanto desse cuidado, né, como Paulo diz, né, a Timóteo, aquele cuidado tanto da alma, né, cuidar também do corpo, né, e cuidado da família em si, né, até porque a gente também ministra isso aos irmãos, né, ter esse cuidado. E no demais, durante o dia a dia, né, os atendimentos que a gente faz com algumas pessoas, a gente reservar um tempo, às vezes, para a família, né, aquele dia do descanso da Consegue família. ter o dia de folga? Tem. Às vezes, né? Às vezes a gente tem abre uma mão, né? intercorrência, mas só se for em casos mais extremos mesmo. A gente E a gente prioriza muito o dia do tenta descanso. priorizar para poder ter esse tempo com a família, né? Ter um tempo de comunhão junto com a família, ir para algum lugar. Apesar das crianças estarem estudando, né? A gente tem um tempo ali para descansar, mesmo estando no dia a dia, na correria, né? E hoje são 3, né? Chegamos lá com 2 e agora são 3. E assim, algo que
eu tenho colocado no meu coração é que hoje, exercendo o ministério pastoral ao lado do meu esposo, eu tenho uma alegria, um prazer muito grande no que o Senhor me proporcionou, o privilégio de ser esposa de pastor e estar no ministério pastoral junto com ele. Mas eu não devo isso ao agora, né? Mas isso foi porque eu vim de uma família pastoral. Então, eu aprendi junto aos meus pais né, essa questão de amar o ministério, amar a igreja, amar a obra do Senhor, mas o meu pai, mas a minha mãe sempre trouxe isso, essa questão também da família, de amar a família, de ser a igreja em casa, o cuidado do meu pai com a gente, o cuidado da minha mãe. Então, assim, e hoje eu trago isso, né? Nós trazemos também para dentro da nossa casa, trazer essa questão do ministério para as meninas de forma prazerosa, de forma leve, porque a gente tem um jargão por aí que filhos de pastor, muitos filhos de pastor correm distância para não ser, né, não cumprir o chamado pastoral também, porque acabam vendo de forma negativa, mas a gente tem tentado trazer para nossas filhas que é um privilégio ser parte da família pastoral e que pode ser leve também no sentido de que tem lazer, tem alegria, tem momentos de diversão também para elas crescer com essa alegria de fazer parte de uma família pastoral, não trazer sobre elas esse peso que muitos lá fora dizem, né? Que eu acho que E isso é muito importante, porque o pastor, ele é pastor 24 horas, então, dentro da casa do pastor, ele não troca de roupa e deixa de ser pastor, e os filhos crescem com essa realidade. E quando os filhos veem, opa, nós temos o nosso dia da família, assim como a família dos irmãos ou em qualquer outro meio, tem o seu período de descanso para poder ir para a praia, para poder descansar, para poder viajar na casa dos avós. Os filhos do pastor também são crianças, né? Também precisam ter esse tempo. E quando nós falamos sobre essa adaptação, o momento da posse lá na Igreja Batista Peniel foi muito importante. Tem o nascimento da Esté que acontece por lá também. E como foi isso, viver essa experiência? De repente, a caçulinha, que queira ou não, os anos se passando, viu, principalmente os irmãos de Berilo, não estou dizendo que o pastor Márcio e a Aline vão embora, mas nós sabemos das promessas do Senhor, não sei quanto tempo vão ficar, se mais tempo, menos tempo, mas algo que vai ficar marcado no coração dos irmãos é que quando o pastor Márcio e a missionária Aline estiveram aqui, a Esté nasceu aqui. Sim. É nossa, ela vai ser um pedacinho da Peniel por onde ela for. E como que foi isso, vivenciar essa experiência? A Esté é parte do cumprimento dessa promessa lá, né, em Berilo. Lá em Berilo mesmo. E a gente sempre, desde quando a gente se casou, a gente tinha essa programação, né, esse pensamento de ter três filhos, independente de ser filho ou filhas, né? E aí a gente viu esse cumprimento dessa promessa lá. E aí hoje ela ser chamada de berilense, né? Então, por onde quer que a gente possa ir, a gente vai sempre lembrar da promessa que o Senhor cumpriu lá em Berilo, né? foi algo que eu pedi a Deus. Já estava dentro da nossa programação ter 3 filhos, como ele falou, e aprove o Senhor que quando nós estávamos ali chegando em Berilo, o Senhor nos deu a Esté. E eu pedi, Senhor, eu quero que a Esté seja ali no registro dela, esteja lá, berilense. Tanto que foi bem próximo da época do UFC. Eu falei, não vou correr o risco de ir para o UFC, porque eu quero que ela nasça aqui, né? Então, o Senhor me presenteou. Na verdade, ela nasceu em Araçuaí, né, Esté? Tá ligado? Aí, ó, ela tá concordando. Ela nasceu em Araçuaí, mas foi por conta assim, ela veio meio apressada antes do tempo, nasceu de 34 semanas, mas eu vi a mão de Deus guardando a vida dela e nos surpreendeu, assim, o cuidado de Deus para as nossas vidas ali. Então, eu pedi ao Senhor, queria que lá no registro dela, tanto que eu não coloquei o Araçuaí, coloquei lá Berilo, para ser uma marca do nosso primeiro campo missionário, primeira igreja, o local onde o Senhor
nos plantou atualmente, onde estamos plantados, dando frutos ali para a glória e honra do nome do Senhor. E a Esté veio para trazer essa marca. Na verdade, cada uma das meninas tem uma marca na nossa vida. E a marca da Esté é o ministério, é o tempo chamado ministerial. Na prática. E é interessante que Esté vem com uma marca que só aumenta outras marcas. Para quem não sabe, eu soube que o aniversário de Berilo é no mesmo dia do aniversário do pastor Márcio. Exatamente. E aí vem Esté Berilense. Berilo, isso é bom, que dignifica ainda mais a história de vocês e quebra outros paradigmas, né? Que tem gente que pensa que fazer missões é só se você for começar uma obra do zero em um bairro bem desfavorável, ou fazer missões é na África. E quando olhamos para o Vale do Jequitinhonha, nós ouvimos muito ainda nos dias de hoje. Não, lá o povo precisa de cesta básica. Não, porque lá é um tempo de miséria, de pobreza, é de passar dificuldade. Talvez até no período da gestação de Esté, talvez vocês podem ter escutado, nossa, mas arrumar a terceira filha agora em Berilo e distante da família. Sim. Ainda? Por que fazer isso? E como vocês podem compartilhar para nós como é Berilo, não só o povo da Batista Peniel, mas aquela cidade, aquela redondeza. Para nós é notório olhar para vocês e ver a alegria, o contentamento, a realização de estar ali, e é como se vocês fossem de lá. É algo muito interessante. Você começa, eu começo falando. Na verdade, há muitos anos atrás, esse retrato do Vale, né, do Jequitinhonha, foi pintado e transmitido, né, a muitas outras cidades no contexto missionário, né? Hoje, pelo contexto que nós vivemos lá e já temos experimentado, não é exatamente isso, né, daquele contexto, daquela vivência da miséria, da pobreza. Lógico que tem algumas comunidades, né, mais afastadas das cidades pequenas, que vivem, né, o seu contexto mais carente em algumas áreas. Mas o que a gente tem visto lá, né, nesses 2 anos e alguns meses, que a necessidade maior das pessoas lá do contexto espiritual, né, da sua vida espiritual. Muitos ainda não ouviram realmente falar de Jesus, né, alguns não têm acesso às qualidades, né, da saúde, da educação, mas ainda se tem muito trabalho missionário na região, no Vale do Jequitinhonha em si, né? Entrega-se muitas cestas básicas, porém, a gente sempre percebe isso, quando acaba-se a cesta ou ajuda, né, básica material, como é que a pessoa vai sobreviver? O ponto básico lá é a questão espiritual, levar Jesus, falar de Jesus, uma forma com que a pessoa tenha ali esperança, né, de como viver, sobreviver, crer naquilo que o Senhor fala, naquilo que as promessas do Senhor sobre a vida deles. Então nós chegamos ali em Berilo, a nossa cidade tem mais ou menos aí 9 mil, 10 mil habitantes, tem as comunidades rurais que a gente, na medida do possível, a gente vai visitando, fazendo evangelismo, leva uma ajuda, né, de cesta básica, mas o principal é a ajuda espiritual, né? Eu costumo dizer sempre, né, não é um jargão, é algo real. Berilo é terra boa. Vale do Jequitinhonha em si é uma terra boa, fértil, próspera, abençoada. Essa pintura que colocaram de Vale da Miséria é mais uma mentira, no sentido que o inimigo tem tentado evidenciar para tirar a atenção do verdadeiro foco do que se precisa fazer naquele lugar. A necessidade do povo ali é a pregação do evangelho, porque são muitas culturas diferentes, são muitas pessoas que acabam se envolvendo com a cultura do local, e eles pegam essa palavra da pobreza, da miséria, e acabam tomando posse daquilo e de fato se tornam miseráveis, mas não porque não tenham a condição, às vezes, de crescer ali, serem prósperos, mas é por causa da visão espiritual que é tampada. Mas lá é um povo muito abençoado, é um povo muito receptivo.
não falo somente dos irmãos da igreja, mas a cidade em si. É um povo que é muito fácil. Você chega na porta da casa de alguém, eles te recebem. Eles às vezes você fica até sem jeito de tanto que eles querem te servir, querem preparar o melhor. Então, assim, Berilo é uma terra boa, o Vale do Jequitinhonha é uma terra boa. Sabe o que se precisa? É que os líderes do Vale do Jequitinhonha, os pastores que Deus tem levantado, os líderes espirituais, possam colocar ali, através do ensinamento da palavra, colocar na mente das pessoas, né, o poder transformador do evangelho, tirar essa mentira que foi levantada, que o povo não pode, que o povo é miserável, não, que o povo é próspero sim, que tem condições, é o que nós sempre falamos para os nossos jovens: vocês serão empresários, vocês vão fazer faculdade, vocês serão pessoas de influência nessa cidade, vocês vão crescer. E a gente sempre ministra palavras de bênção sobre o comércio da cidade, sobre os irmãos da igreja, e a gente tem visto já dentro da nossa igreja Deus prosperar as pessoas da igreja, pessoas que não tinham casa, agora tem pessoas que não tinham carro, estão adquirindo carro, pessoas que não tinham emprego, já estão conseguindo empregos bons, pessoas estão fazendo faculdade, as pessoas estão abrindo a visão e estão enxergando que realmente eles podem sim crescer, prosperar, e é algo que a gente tem declarado e ministrado sobre a cidade de Berilo e sobre todo o Vale do Jequitinhonha. Pessoas necessitadas, tem sim, com certeza. Em todo lugar. Como não é só, isso que eu ia falar, não é só no Vale de Jequitinhonha. Se você for procurar alguns bairros aqui de Governador Valadares, você vai ver pessoas necessitadas de alimento, de cesta básica. Então, trabalho social não se limita só ao Nordeste Mineiro, ao Vale do Jequitinhonha, assim, não. Trabalho social é um trabalho de responsabilidade da Igreja do Senhor em todo lugar. Entendeu? Então, assim, vamos tirar essa máscara de Vale da Miséria, que isso é uma mentira do inimigo. Berilo e todo o Vale de Jequitinhonha é uma terra boa e muito próspera. Muito próspera. Se quiser ir lá para o Vale, né, vá com o intuito de ganhar almas para o reino do Senhor. Então, pode levar, né, as doações, sim, né, as comunidades agradecem muito, mas principalmente no contexto de ganhar vidas para o reino dos céus. O principal desafio é gerar discípulos, né? E aí nós temos visto o pessoal lá até brinca, né? Salvo engano, no último aniversário da Aline, eu vi até uma foto, mansionária. Você bobo, menino. E aí entra uma seguinte questão. Tem esses paradigmas, como nós temos aqui em Valadares também, de tempos em tempos nós fazemos um trabalho evangelístico na sexta-feira à noite, pós-culto, de levar alimento para moradores de rua. Aqui em Valadares nós temos mais de 1.500 pessoas nessa condição. Só que o desafio maior não é levar o alimento, é levar Cristo, fazer com que a pessoa entenda e que ela realmente queira uma mudança de vida. E quando nós partimos dentro da realidade de vocês, de tomar conta da igreja, pastorear, exercer o ministério, nós vamos ver diversas ferramentas. Há quem opta por tirar a escola bíblica dominical e trabalhar com culto, tanto na parte da manhã como à noite. Há quem foca na questão de culto de libertação, em campanhas. Há quem foca na questão da célula, na questão do discipulado, do evangelismo. Eu queria saber um pouco quais são as principais ferramentas que vocês têm usado, principalmente para despertar os jovens de Berilo. Porque geralmente o jovem, quanto mais do interior, se é que existe esse termo, quanto mais do interior ele pensa o seguinte: quando eu fizer 18 anos, eu preciso de ir para uma cidade que é polo na minha região. E aí, na maioria das vezes, ele vai para trabalhar ou para a faculdade, e ele acaba esquecendo do Senhor. Gasta a vida de qualquer maneira. E nós temos visto vocês despertando os jovens lá, e quais têm sido essas ferramentas que Deus colocou no coração de vocês? Lá, nossos cultos, né? A nossa programação lá, ao longo da semana, né? Terça, quinta, domingo, e aí a gente costuma trabalhar o discipulado, né? Discipulado com as mulheres, discipulado com a juventude. A gente está retornando o discipulado com os homens, né? Também é um departamento que a gente precisa estar sempre despertando mais, né? E a questão da juventude é isso, a gente está sempre trazendo e tentando despertar neles essa questão do propósito, né? Qual o propósito deles, né, na obra do Senhor, se é na cidade ou em qualquer outra cidade que
eles possam ir, que eles entendam isso primeiro, né? Não é a busca da realização, né, material, profissional, que vai satisfazê-los. Mas primeiro, que eles tenham, né, a palavra de Cristo no seu coração, que eles entendam isso, né, que eles sirvam ao Senhor com todo o seu coração. E aí, chegando a oportunidade de saírem, que eles continuem, né, a essa comunhão com Cristo, né, e os desafios para a juventude lá são diversos, né? Eles são despertados para isso. Quando saírem da cidade, continuem a servir ao Senhor Jesus. O Senhor vai abrir portas, o Senhor vai, né, honrá-los enquanto eles forem fiéis ao Senhor, né? E aí a gente vê a variedade das idades, né? Alguns mais novos, outros mais adultos, e a gente tem tentado trabalhar junto com eles, mais próximo também deles, para que eles possam ver que verdadeiramente vale a pena, né, ser fiel ao Senhor, vale a pena entregar a vida ao Senhor, viver, né, a obra do Senhor. E a gente tem visto, né, alguns tendo algumas experiências, né, sobrenaturais, alguns tendo experiências na vida, né, particular deles, com a família. Temos muitos jovens que, às vezes, a família não é convertida, ainda não é crente, e aí tem esse desafio, né, deles serem exemplo, serem testemunhas, né, de Cristo, e nós temos visto alguns que já têm dado frutos, né, dado frutos lá. E assim, a nossa maior estratégia lá com a juventude é tentar atrair eles, chegar eles mais para perto da gente, sabe? E lá a gente usa vários meios. Tem a evangelização, a gente faz, os jovens geralmente fazem dia de sábado, na feira, que é o dia de mais movimento no centro de Berilo. E lá, às vezes, eu levo o violão, enquanto eu estou cantando lá, junto com os feirantes. Eles estão ali conversando com feirantes, conversando com as pessoas, orando com pessoas. Nós também temos um dia, geralmente, que a gente tira de lazer com eles. A gente vai para a praça para jogar uma bola, jogar vôlei, sabe? E, assim, de certa forma, outros jovens estão ali em volta e se achegam a nós. Já no vôlei mesmo acontece muito disso, deles se achegar para brincar ali com a gente e despertar o interesse de estar no discipulado, que nós temos todo sábado, discipulado com os jovens, e nisso a gente vai trabalhando e atraindo eles mais para perto de Cristo, através de momentos de lazer também. E a questão é uma realidade, né? Cidade pequena, muitos deles às vezes vão fazer faculdade fora e tal, mas nós aprendemos, né? Muito se fala antigamente de líderes, às vezes, que prendiam os jovens, não, que você não pode, para não perdê-los, né? A gente já fala de algo, já fala ao contrário, não. Pode chegar o dia que você vai sair e vai estudar, vai trabalhar, vai seguir rumo ao seu sonho. Mas nunca limita, a gente fala para eles, nunca limita o poder do seu Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer você crescer e realizar seu sonho aqui na cidade. Mas se ele tiver um propósito fora também, ele vai com você, vai te honrar, vai te abençoar, você tem a nossa bênção. Então, assim, nós já vimos jovens que nós temos um jovem que ele é engenheiro, formou em engenharia, trabalhou alguns anos em Belo Horizonte, e o sonho dele era estar perto da família ali em Berilo, mas pela proporção ali do que ele estudou e o que ele tinha em Belo Horizonte, aos olhos humanos era impossível ter em Berilo. Só que eu falei, esse é o desejo do seu coração? Aí nós oramos, deixamos uma palavra para esse jovem, e o Senhor fez além do que ele imaginava, muito além do que em Belo Horizonte. O que é Belo Horizonte para Berilo? Deus honrou ele no profissional, ainda mais do que Belo Horizonte, dentro de Berilo, e isso serviu de testemunho para os demais. Tem muitos agora que estão formando, e Deus está dando a oportunidade deles trabalharem naquilo que eles estão estudando ali dentro de Berilo, para ser bênção. Eu falei, Deus pode fazer você bênção aqui em Berilo também. Então a gente tem trazido para eles essa questão que eles podem sim realizar um sonho, né, profissional dentro de Berilo, porque foi se colocado na cabeça, aqui não tem nada, aqui não vai dar nada para você. Eu falei, nem que Deus traga uma empresa para cá, ele pode fazer para poder fazer você frutificar aqui.
Você só precisa ter a convicção do propósito de Deus para sua vida. Então, nós temos visto Deus honrando também esses jovens profissionalmente ali dentro de Berilo também, entendeu? É uma realidade tão extraordinária e edificante que, de fato, não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar. E o lugar que Deus tem para nós, a bênção do Senhor vai nos alcançar. Isso aí. Prova disso, como que quem nasce lá no Mato Grosso ia imaginar Passa Verdade. por várias cidades, Berilo, né? Quem vai imaginar um valadarense, irmãos, o caminho natural é querer ir para os Estados Unidos, né? Não é querer andar 430 quilômetros, é diferente. E quando isso acontece é maravilhoso ver se despertar. Eu creio que Deus ele tem mudado a realidade de Berilo através dessa geração que vem se levantando. E é tão extraordinário isso que Deus vem fazendo, é que vocês tiveram o privilégio até de sediar o Cobanem no ano passado. E como foi receber esse congresso? Como foi ali a correria dos preparativos, a expectativa? Foi muito desafiador, né? Foi o 30º Cobanem, Congresso Batista das Igrejas, né? E a gente estava lá há 4 meses, né? Ainda em 2022, quando a gente chegou lá. E aí a gente, em uma das reuniões, né, da convenção, a gente recebe aí o convite, né? E de forma alguma a gente poderia deixar de viver, né, o que o Senhor tinha para nós ali. Então aceitamos. E aí a gente passou ao longo de um ano, né? Sustentados além da palavra do Senhor, mas também da palavra de um líder que estava com a gente ali. E a gente passou ao longo de um ano trabalhando e focando naquilo que o Senhor queria fazer na cidade. E o nosso intuito era anunciar Jesus na nossa cidade, tirar essa visão de que é uma cidade pequena, né, e às vezes não teria condições de sediar um congresso, talvez a nível, né, de convenção, um congresso grande. E aí a gente foi trabalhando junto com a igreja, e o que a gente sempre comenta até hoje é que a igreja em si abraçou, né, o projeto, o congresso, a realização do congresso. Até hoje a gente lembra de tudo que Deus fez, dos irmãos que em momento algum, ninguém nunca falou, pastor, isso aqui vai dar errado, não vamos fazer isso não. Todos, né, todos abraçaram, todos estavam juntos orando, né, e todo mundo falava, não, vai dar certo, né, vamos juntos e vai ser bênção. E aí a gente conseguiu, né, sediar a nossa cidade e continuamos aí a colher frutos, né, desde esses dias aí. Gerou um impacto muito grande na cidade o evento, né? Até hoje nós ouvimos alguns empresários da cidade que comentaram, falaram que nunca tinha visto algo tão organizado. Eu assim, que evento organizado, diferente. Na faculdade, tem uma faculdade lá na cidade e uma das jovens da nossa igreja contou que a professora, não sei se é professora ou aluna, lá da faculdade comentou dentro da sala de aula que fez a diferença na cidade, porque enquanto também o desafio estava tendo o carnaval na cidade. Enquanto estava tendo a festa do carnaval, nós estávamos ali fazendo o Congresso Cobanem. Então, assim, foi bem desafiador para nós. E essa pessoa comentou, enquanto as pessoas estavam lá bebendo na farra, a Igreja Batista estava orando por nós. Então, assim, a gente viu que houve um impacto na cidade e um impacto muito positivo para o Evangelho de Cristo, para as pessoas verem o que Cristo fez, o Senhor fez através das nossas vidas ali todo aquele povo reunido ali, sim, glorificando, adorando o Senhor. Foram mais ou menos quantas pessoas nesse Cobanem? Olha, a gente contou por alto, tinha dado umas 280, isso estavam, né, no inscritos, dia. Fora as pessoas da cidade. Da igreja, pessoas da cidade que foram. Então, passou um pouquinho dos 300 ali. Isso é maravilhoso. Isso é bom para o povo da cidade até quebrar um paradigma, né, do conhecer realmente o que é a igreja. Né? Para quem é de Berilo, com todo respeito a todas as igrejas que ele tem, existem igrejas e igrejas, e a Peniel é a Peniel, né? Então é uma outra realidade. E dentre todos esses acontecimentos, eu soube que tem uma oração do gato. Eu queria ouvir o que é essa oração do gato. A gente passou algumas situações, né? De desafios e
dentre elas tem aí a questão do gato, né? Da oração do gato. Achei que não ia chegar, mas chegou. E foi um dia que a gente foi fazer uma visita, né, na casa da irmã, e a irmã estava com um gato muito, muito querido, né? E aí precisou de fazer uma oração por ele lá. A gente foi, vamos lá orar. A gente só não ungiu, né? Mas oramos por ele. E estava passando mal, né? Já tinha alguns dias. Aí a gente orou pelo gato e a gente estava crendo que o Senhor poderia curá-lo, né? Só que aí passou acho que uns 2, 3 dias. Ele não resistiu. Aí ele partiu. Descansou. Descansou. Pois é. Esses são os desafios do campo. São vários desafios. A gente, né, esteve na zona rural ali, orando, máximo. Encontra, né, algumas questões assim. Lógico, a gente não perde, né, a questão do respeito, né? E pelo fato de estar num contexto diferente de uma cidade grande, o intuito ali é a gente, né, falar de Cristo e também despertar a fé da pessoa. Aí nesse contexto estava envolvido um gato, né? E aí acabou que o gato nem não que resistiu. seja para despertar a fé, orando por um bicho de estimação. Deus faz. Deus faz. Eu me lembro, nós estávamos pastoreando ali no Canaã, no Castanheiras, né? E aí terminou um culto, uma irmã veio muito preocupada e ela abalada. Aí, pastor, preciso de oração. E o senhor, mas a Sara pode me dar carona? Eu falei, pô, podemos. Entramos no carro, fomos levar a irmã até em casa. E aí no caminho ela vira e fala, pastor, eu tive uma perda irreparável. Uma perda muito dolorosa, pastor, tá doendo. E nisso a irmã começou a chorar no carro. E eu e Sara preocupado, que perda é essa? A gente não viu nada, ninguém da família entrou em contato. O que pode ser isso? E no período da pandemia, né? Aí de repente, na hora que paramos o carro na porta da casa da irmã, a irmã falou assim, pastor, ela ainda usou a seguinte expressão, a minha calopsítona morreu. Eita. A Sara olhou para mim e falou, irmã, nós vamos orar, porque o nosso Deus é Deus de toda consolação. Então, se é importante para a irmã, eu creio que Deus há de trazer um ânimo novo, restaurado. O mais interessante dessa história é que passou alguns dias, né? Termina o culto, a irmã vem e fala, pastor, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu, minha irmã? Ela, ó, a minha calopsítona voltou. Então, é uma questão de fé pessoal. Para alguns pode até parecer engraçado, mas Deus ele tem seus meios de trazer despertamento. Tem uma amiga muito querida lá em Berilo, eu vou até citar o nome dela, a doutora Marlene. É uma médica que Deus levantou para cuidar da gente lá em Berilo. E pensa que ela é apaixonada por gatos. Ela gosta muito. E teve uma ocasião que a gata, eu acho que é gata mesmo, dela sumiu. Fugiu, sumiu e ela procurando. Ela ficou desesperada. E ela acionou quem? A intercessão da igreja. E aí eu falei, pode deixar que nós vamos orar para Deus trazer sua gata de volta. Igual, a princípio parece ser algo engraçado, mas é algo de importância para aquela pessoa. E nós da intercessão oramos. Meu Deus, faz a gata da Marlene aparecer. E não é que ela tomou rumo de casa e fez igual Elias. Volta pelo mesmo caminho que você vê. Ela voltou pelo mesmo caminho e chegou em casa. E foi depois a gente riu, né, se alegrou, mas no momento é desesperador para quem, né, tem esse apego com. No meu caso, né, outros irmãos não querem chamar para oração, né? Porque o gato faleceu, então ficam com medo que ore o gato. Se você precisa de oração para o seu gato, o cachorro, pro seu pet, missionário Aline, entendeu? Procura que é certo. Além de interceder pelo gato, eu soube da criação de 3 passarinhos. Ai, Jesus. Sim. Como que é isso? Eu soube, a missionária Aline criou 3 passarinhos. Eu quero saber quem foi que contou isso para ele. Não posso revelar a minha fonte. Foi algo assim que para mim foi algo assim, uma forma que Deus, parece ser engraçado, gente, mas foi uma forma que Deus falou muito comigo. Dentre esses 2 anos que nós estamos ali em Berilo, tem lá na nossa garagem tem um ninho de pardal. E a gente nunca via os filhotinhos desses pardais. Às vezes a gente via a casquinha do ovo, via os filhotinhos mortos.
E um certo dia eu abro a porta da cozinha, quando chego na garagem, tinha 3 filhotinhos de pardal. Eu fiquei numa alegria, mas aqui, assim, eles eram muito novinhos e estavam bem frágeis. E aí eu vou cuidar desses passarinhos. Adotei, coloquei o nome de um, era a Sara, a Manuela e a Esther. Até apelidei com o nome das meninas. E comecei a cuidar, dando a papinha e tal. Mas naquele momento ali veio aquela passagem onde fala que Deus cuida dos passarinhos, sabe? E se Deus ele tem os seus meios de cuidar até dos animais, que dirá de nós, né? Ali o Senhor ministrou algo sobre cuidado sobre nossas vidas, que Ele também cuida dos passarinhos, né? Mas aí nós precisamos fazer uma viagem e eu deixei. Tomamos um cuidador. O mais velho é o que estava mais fortinho, que eu falo que é a Sara, tá mais fortinho, voou, né? Tomou o seu rumo, até então acredito que sim. Deixamos o irmão Maicon, jovem, lá na nossa igreja, cuidar dos passarinhos. Ou para quê? Não é que ele matou um dos passarinhos de tanto comer? Não... Disciplina no Maicon, pastor. Deu muita comida pro passarinho. Ele matou o passarinho. Lá eu fiquei numa tristeza. Maicon, compra um passarinho. Os pastores estão chegando. Ele tem umas calopsitas. Eu falei, pode deixar, você vai viajar, você quiser deixar lá em casa que eu cuido. Por fim, aí sobrou só um. Acabou que morreu também. Acho que eu não deixei a caixa virada para ele sair, para a mãe dele. Porque a mãe, né, dos passarinhos ia lá, dava a comidinha para eles. Só sei que no outro dia amanheceu morto. Eu falei assim, poxa, tá, pelo menos um se salvou. Pelo menos a lição eu tirei, mas foi algo muito inusitado. Dia 3 de agosto, os irmãos de Berilo já sabem, presente para missionária, pet. Não, pet não. Foca no pet. Nós nos alegramos com essas experiências e tudo, mas é inevitável falar da saudade da família, de estar distante, e também de uma grande transformação, né? De uma outra versão, um aperfeiçoamento. Pastor Márcio, missionária Aline já eram muito atuantes aqui e na nossa região também, mas de repente quando chega no campo, a maneira que o Senhor vai nos moldando, vai potencializando, nós vamos descobrindo novos talentos, nós vamos recebendo ali do Pai, dia após dia, um renovo, uma ousadia, tamanha graça, que de tempos em tempos nós podemos olhar para trás e ver, opa, tem uma versão minha antes do dia 22 de outubro de 2022 e outra depois. Tem uma versão nossa antes do primeiro ano aqui, né? Tem uma versão nossa depois que sediamos o Copanem, tem uma versão nossa depois desses 2 anos. Como foi lidar com essa questão da saudade e essa transformação pessoal, esse crescimento enquanto obreiros aprovados? Pode ir, além. Então, assim, foi algo assim muito extraordinário ver Deus mudando a nossa vida de uma forma tão maravilhosa, ver assim, eu falo por mim, você atuar nos trabalhos da igreja, eu tinha um ministério itinerante também, era muito bom, mas o que mudou muito foi a questão do relacionamento. Às vezes, no ministério itinerante, trabalho da igreja, você não tem aquele relacionamento mais próximo. Agora, quando você chega no campo, você tem que tomar... acaba que você tem que mudar muitos costumes que você tinha, às vezes, de falar demais ou não ter cuidado com determinadas posturas. Agora você chega no campo, você tem que tomar cuidado com a postura, com o que você fala, porque, de certa forma, você está sendo assistida e você é um modelo para que outras pessoas vão começar a seguir, sabe? Então, esse impacto que trouxe para a minha vida, eu tenho visto Deus me moldando e transformando a minha vida, sabe? Nesse sentido. Não que eu estou mudando, perdendo a minha identidade, não. Eu sou agitada e tudo, mas eu posso dizer que eu mudei bastante em questão... exatamente isso. Um amadurecimento em saber lidar com as pessoas, um relacionamento mais pessoal, algo que nós aprendemos com o pastor Elimar. Quando a gente estava num gabinete pastoral, conversando, né, buscando orientações do nosso pastor, aí ele falou para nós, isso aqui
é ser pastoreado. Né? Muitos acham que ser pastoreado é estar sentado ali no banco e ouvindo a pregação do pastor. Não. Ser pastoreado é quando você tem tempo de mesa, é quando você tem um relacionamento mais próximo, é aquela questão de você ser um referencial, né? Querendo ou não, você não é querer buscar ser melhor do que os outros, não. Mas nós que estamos numa posição de liderança, nós somos um referencial para as pessoas que estão nos seguindo. Então, isso veio de uma maneira que, ao mesmo tempo que é maravilhoso, extraordinário, ver Deus trazendo essa maturidade, essa mudança em nós, é um pouco assustador, né? Porque você pensa que o peso da responsabilidade que isso traz. De você estar sendo assistida não só pelos irmãos da igreja, mas até mesmo pela sociedade em si, que ficam a todo tempo ali olhando, vendo, ou quando eu vejo o Márcio ministrando em velórios, pregando a palavra, e eu cantando em velórios, às vezes ele vai lá na Câmara Municipal, em casamentos de pessoas que não são da nossa igreja, nós estamos ali sendo assistidos. Então, isso trouxe um impacto muito grande para nós, esse peso dessa responsabilidade, dessa maturidade, sabe? E em questão da família também, né? Antes, aqui mais próximo, sempre tinha um refúgio. Vamos lá na casa da mãe. Não que eu não tenho o refúgio, né, do pai, mais da mãe, mas da nossa família. Porém, chega um tempo que agora é nossas experiências, é a nossa família, é maturidade mesmo. Agora é tempo de trazer isso também para as nossas filhas, ser refúgio para elas. Deus está cuidando da gente. Então, assim, é aquele desapego total mesmo. Não me entendam mal. Honrar, cuidar, amar da família. Eu amo meus pais, meus irmãos, né, meus cunhados. Só que é um momento que agora Deus tem nos levado a um outro nível de maturidade e responsabilidade. Né? Eu costumo sempre lembrar que é como, vamos usar aí, né, a alegoria da ave, né, que coloca no momento certo os seus filhotes para poder alçar o voo, né, sair do ninho, né, vamos dizer assim. Eu sempre falo que o pastor Limar, ele fez assim com a gente no tempo, né, certo, né, talvez seria aquele tempo. Eu lembro também de você falando uma vez aqui na igreja, no domingo pela manhã, a gente já se preparando para a mudança, você falando que ser pastor ou tomar conta da obra do Senhor é um privilégio muito grande. Né? Passa algumas situações, mas realmente é satisfatório. Né? Por quê? A gente vê algumas situações, a gente participa, né, de algumas situações, você vê pessoas que talvez não tinham, né, um testemunho, né, desfavorável, um testemunho completamente, né, pecaminoso, e aí você vê a pessoa sendo restaurada, né, você está ali cuidando, ajudando, auxiliando, aconselhando, né, e aí você começa a ver diretamente, né? A gente sai, como, né, podemos dizer, a gente sai do banco, né, que está ali observando, como a Aline disse, a gente para de observar ao pastor, né, a liderança, a família pastoral que até então a gente teria ele como referência, e passa a ser, né, essa família pastoral que as pessoas estão observando. E aí você tem, lógico, né, a obrigação por ser discípulo, servo do Senhor, mas também por ter aprendido, né, a dar ali um bom exemplo, né? Então é muito satisfatório. E lógico, a gente sempre conta com o apoio, né, do nosso pastor, né, pastor Limar. Ele sempre nos ajudou, nos apoiou, nos aconselhou, né? E sempre quando a gente precisa, né, a gente liga, pede uma orientação, né, passa algumas situações e a gente busca ali ajuda, né? Então o Senhor, ele tem cumprido sim a promessa, tem feito, né, a gente crescer muito, né? Olhar há 1 ano, 2, 3 anos atrás, né, ver o que eu fazia para aquilo que eu faço hoje, né, realmente é ter convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer, e também da questão de você ter o coração tanto na obra quanto no lugar, né? Eu lembro que os 3, 4 primeiros meses da gente na cidade foi bem mais difícil para mim, você sair de uma cidade onde você está bem acostumado, para você ir para uma cidade diferente, você ter que se adaptar tudo de novo, né, e com um modo de liderança diferente, que agora é diretamente, né? Então foi difícil para mim, só que ao passar do tempo a gente vai entendendo, né, vai tendo aquela certeza ali, aquela convicção, se torna mais fácil, né, se torna mais tranquilo. E aí a gente vai vendo os exemplos, né?
A gente pensar, se fosse, como a missionária Niete, né, sempre fala, eu no seu lugar, eu faria assim. Aí eu ficava sempre pensando, se fosse o pastor Dimar, como é que o pastor Dimar poderia fazer isso? Então, assim, é o que a palavra nos ensina, nos orienta. É ter um coração ensinável, né? Você tendo um coração ensinável, chegar um tempo, chegar um momento que você vai ter que exercer aquela situação, atitude, e você vai lembrar, você já passou por alguma coisa, né? Então a gente relembra, né, algumas situações que a gente viveu aqui na igreja e, sem dúvida, está debaixo da autoridade, né? Está debaixo de uma liderança. Nós somos gratos ao Senhor por todo o tempo, né, que a gente passou aqui na Canaã, e a gente hoje coloca em prática, né, debaixo de uma liderança espiritual e debaixo da palavra do Senhor. E como essa missão tem fortalecido o casamento de vocês? A gente, em meio, né, a esses desafios, a gente sempre tem olhado um para o outro dentro daquela questão de que entender, né, a gente passa a entender mais o cônjuge, né, a esposa, o esposo. Né, às vezes, Companheirismo, né? sim, a gente vê a necessidade um do outro, você fica mais sensível em algumas situações. Né? Eu não posso aconselhar, às vezes, um esposo se eu realmente não tenho aquela atitude, né? Eu não posso, às vezes, ou se eu vou ter alguma atitude diferente do que a palavra nos ensina, né? Com as filhas ou com a esposa, aí eu já tenho que pensar realmente se eu estou agindo de acordo com o que a palavra tem me orientado. Né? E fortalecido porque, como a gente orienta muitos, eu de forma direta, mais as esposas, as mulheres da igreja, então o primeiro ponto para mim, que a gente é sensível à voz do Espírito Santo, é pensar, o certo é esse, eu tenho feito para me poder ensinar, como esposa, eu tenho agido dessa forma, então acaba que a gente precisa colocar as coisas em ordem, fortalecer a nossa união em casa, para a gente ter autoridade para ensinar aquilo ali para nossas ovelhas, para que surja efeito, né? Porque muitas vezes não tem efeito, a gente vê muitos não têm efeito porque ensina o que não vive. Então, a gente ensina, e não só por ensinar, muitos também veem o fruto de um bom relacionamento na área conjugal. Então, para a glória de Deus, é muito companheirismo. Eu vejo o cuidado dele também em me proteger emocionalmente de muitas situações. Eu tenho um cuidado de entender algumas fragilidades, algumas dificuldades dele também. Então, um ajudando o outro para a gente juntos romper nesse ministério. Deus tem sido glorificado nisso. E quanto à visão para o futuro, quais são os próximos passos em relação ao ministério de vocês? Quais são as expectativas, os planos, os projetos para esse 2025, para a família Peniel? Nós temos visto a Sarinha extremamente inteligente e crescendo cada vez mais, Emanuele no caminho, daqui a pouco Esté também. Quais têm sido os pensamentos e os planos da família? A gente sempre demonstra sempre essa necessidade de dependência, né? De ouvir alguma direção do Senhor, né? Alguma orientação. Porém, né, no pessoal, né, a gente se preocupa na questão de estudo, né? Estudar mais um pouco, né? Alcançar alguma posição ou uma função, né? Uma graduação, né? Para a igreja, a gente tem buscado alguns projetos, né, dentro da cidade, para que a igreja venha se envolver mais na sociedade. E temos uma facilidade para isso, né, na sociedade que a gente vive. Teve a mudança de endereço, né? Sim, a gente saiu de um lugar bem menor, né? Hoje estamos em um lugar bem maior, talvez 4 ou 5 vezes maior, para poder dar mais conforto, né? A receber os irmãos, acompanhar melhor os irmãos, também engajar a igreja, né? A liderança da igreja, os projetos futuros, para que possamos alcançar mais vidas ali na cidade, né? As crianças, a gente também tentar envolvê-las não somente no contexto da obra, né? Mas também no estudo, né? Das crianças, já traçando aí algumas coisas.
futuro. Nosso projeto para esse ano é evidenciar para os irmãos, né, mostrar a importância de nós, como igreja, sairmos de dentro das quatro paredes. A gente está querendo, assim, trabalhar mais esse ano essa questão de multiplicar, de fazer discípulos. Nós temos um trabalho lá com as mulheres que tem frutificado muito, está crescendo, está sendo uma bênção. Se chama Casa de Lídia. Nós pegamos por referência a passagem bíblica em Atos, capítulo 15, quando fala que Lídia recebeu Paulo, né, abriu as portas de sua casa para a pregação da palavra. E nós colocamos cada mulher que abre a porta de sua casa como a Lídia, que recebe para que a palavra seja ministrada. Então, começamos com um número menor de mulheres e hoje já chega em torno de 25 a 30 mulheres todas as quartas-feiras. Então, assim, nós temos ganhado mulheres para Jesus, porque como é um trabalho nos lares, está crescendo e a gente quer enganjar os demais departamentos nesse projeto para a gente conseguir multiplicar, né, arrebanhar mais pessoas, pregar mais o evangelho. Quando se fala de projetos e futuro, né, enquanto nós estamos plantados em Berilo, nossos planos e projetos e sonhos serão ali para aonde nós estamos, né? Para a igreja, para a cidade, para as comunidades. Então a gente sonha em fazer com que, não nós fazemos, né? Mas trabalharmos para que o nome do Senhor seja glorificado e a Igreja Batista Peniel seja uma igreja relevante na cidade, uma igreja que faz falta, né? Uma igreja no sentido que todos vê e fala assim, se essa igreja não estivesse aqui nessa cidade, nós sentiríamos muita falta. Queremos que a igreja seja uma igreja seja relevante para a sociedade. Então é o nosso foco atual que a gente esse ano vai enganjar mais para a gente conquistar mais territórios dentro da cidade. Amém. E assim será. Nós temos um quadro aqui em poucas palavras. E aí é o seguinte, nós vamos começar com quem primeiro? Deixar vocês escolherem. Pode ser o Márcio. Vamos com o pastor Márcio, então. Eu vou dizer algo ou alguém em poucas palavras, e aí o pastor Márcio diz para mim o que vem ao coração, tá bem? Vamos lá. Igreja Batista Canaã. Ih, rapaz, muita coisa, mas é uma escola, né? Para mim foi uma escola que fez toda a diferença, né? E continua fazendo. Aprendi muito, né? E muita saudade. Igreja Batista Peniel. Cumprimento de promessa. Família. Berilo. Berilo, uma terra fértil que tem muito ainda a acontecer, né? Tem muito da parte de Deus a acontecer. Sara. Sara é a filha. É a filha da promessa, né? Filha da promessa. A gente fala de filhos, sempre a gente se emociona, porque foi um bom tempo, né, a gente pedindo ao Senhor, e não que eu tivesse um privilégio, queria que fosse uma menina, mas foi algo que o Senhor cumpriu, né? A gente queria muito uma menina, né, para que a gente pudesse acompanhar, né, estar junto da mãe, né, algumas questões. E primogênito, eu acho que tem algo específico, especial, né, por primogênito. Não que tenha nenhuma preferência, né, a gente não tem preferência, mas foi o cumprimento de uma promessa muito, muito desejada. Emanuele. Manuela também. Foi mais um cumprimento, né? Mais uma bênção da parte do Senhor. Ambas têm suas diferenças, né? Pessoais, são crianças, mas a gente vê que cada uma delas tem a sua, como posso dizer, a sua parte ali que toca em nós como pais, né? Manuela, nos primeiros dias de vida, quase que
não pôde, né, sobreviver, né? A gente passou uma fase bem difícil com ela. E a gente viu realmente que foi a mão do Senhor que guardou. E as duas, assim como a Esté também, são cumprimento de promessas, né? E eu me alegro todos os dias quando eu vejo o quanto o Senhor ele foi fiel, foi bondoso, né, com a gente, quanto ele nos ama, né, por nos dar filhas que tanto agradam, né, o nosso coração em termos de promessa. Esté, Esté é mais um cumprimento de promessa, talvez a repetição, né, da palavra, mas quando nós olhamos para as três, né, a gente vê que em cada fase da nossa vida, verdadeiramente o Senhor ele veio cumprindo em algumas fases aquilo que ele tinha prometido. A Esté, ela vem para fechar, né, com chave de ouro, né, a nossa família, e hoje a gente já encerrou, né, por enquanto, a fábrica. por enquanto. Só Deus agora. Só Deus pode E as três são bênçãos. Esté também, cada dia que passa, nos alegra mais, né, com seu sorriso, né, vem crescendo. Então é um motivo que ela nos dá todos os dias de alegria. Vamos lá. Geraldo. Geraldo. De deixar da linha primeiro, né? Bom, o Geraldo aí que eu lembre, meu pai, né? Ele já partiu, né, há algum tempo. E por mais que eu não tive bons ensinos, né, cristãos da parte dele, eu pude aprender algumas questões, né, de vida, né? Não tive tanto companheirismo dele como pai, mas eu tive alguma certa referência, né? E pude vê-lo, né, aos poucos dias da sua vida, entregando sua vida para o Senhor, né? E nunca entrou numa igreja evangélica. O único dia que entrou foi para ser velado, né? Mas o que me alegra é saber que ele descansou no Senhor, né? Então também o exemplo daquilo que Cristo, né, fez por nós, ou que Deus fez por nós. Ele me adotou junto com a minha mãe, assim que eu nasci, né, me adotou e, como eu sempre digo, né, deu o nome dele para mim, né, o sobrenome. Senão, talvez hoje eu não saberia aonde eu estaria. Então, me deu condição de ser filho, né, ser um filho adotivo, né, ter uma família, ser criado com os meus irmãos, que hoje a gente não vê diferença. Então, ele fez para mim o que o próprio Deus fez, né? Me deu uma família, né, para viver. Odília. A mãe também foi um grande exemplo, né? Dentro das suas dificuldades, né? Também foi uma mãe que me fez realmente entender muita coisa, né? Cuidado, né? Sempre teve o cuidado, foi uma guerreira, né? Que cuidou dos filhos, né? E nos ensinou muito, né? E se estivesse aqui, com certeza estaria celebrando conosco, né? Ronaldo. Ronaldo é meu irmão. Ronaldo é um exemplo também. É um exemplo de força, é um exemplo de homem de Deus. Ele me ensinou muito, né, ao longo do tempo. Eunísia. Eunísia é a esposa dele, cunhada. Responsável. Ela, de certa forma, né, é responsável por fazer eu conhecer a Aline, né? E mulher de Deus, mulher que conhece muito a palavra de Deus, mulher de fé. Mulher de fé. Clarice e Dinho. São os irmãos mais velhos, né? Eles são os mais velhos e são firmes, né? Clarice, ela sempre demonstrou, né, com o seu jeito de ser, seu temperamento forte, sempre teve garra, né, por algumas questões.
E sou grato, né, por ela, pela vida dela. Cuidou de mim, né, desde criança. E o Dinho, meu irmão, Geraldinho, né, é um irmão querido e que a gente ora, né, e pede ao Senhor que venha alcançá-lo com a salvação e a restauração da vida dele, né. Gretchen. Gretchen é a minha mãe, né, é a mãe que hoje eu tenho, né. Tenho gratidão pela vida dela porque me permitiu vir ao mundo, né? Me deu uns exemplos. Fiquei um tempo, né, um bom tempo longe, distante, mas hoje, graças a Deus, depois que a gente se casou, a gente conseguiu se aproximar mais e a gente tem um bom contato, né? E eu agradeço muito ela pelo fato dela me permitir vir, né, ao mundo, né? E amo ela, né? E a minha mãe de sangue. Ser pastor. É um privilégio muito grande, né? Um privilégio muito grande. É uma bênção e eu sou grato a Deus, sem dúvida. Aline Fortunato. Eu acho que o primeiro cumprimento das promessas, né? Eu me lembro que quando, bem antes de conhecê-lo, eu orava pedindo ao Senhor que me desse uma esposa, né, auxiliadora, que me completasse, que eu pudesse completá-la, né? E aí quando eu conheci, o tempo foi passando, a gente se casou, aí eu vi verdadeiramente que o Senhor me respondeu. Eu acho que uma das primeiras orações que o Senhor me respondeu assim, bem completo, né? Foi encontrar, né, eu me casar com a Aline, ter ela na minha vida, minha auxiliadora, né, é aquela que sempre tem a palavra certa também no momento certo, ou não no momento certo, mas tem a palavra certa, né? Está sempre me auxiliando e eu não sei como seria minha vida se eu não tivesse ela comigo hoje, né? Vamos lá, missionária Aline. É. Pastor Paulo. Meu pai, para mim, o meu pai é um referencial de homem de Deus. E se hoje eu tenho um bom relacionamento com Deus, com o pai, né, consegui reconhecer a paternidade de Cristo é por conta do meu pai. Homem de caráter, um excelente pai, excelente marido, esposo. Então, sou muito grata a Deus pela vida do meu pai, um grande referencial de homem. Eliane. Minha mãe, linda, maravilhosa, inspiradora, uma mulher inspiradora. E sou muito grata também a Deus pela vida dela. Uma mulher inspiradora, uma mulher sábia, minha mãe. Paulo. Meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, para mim, é um exemplo de superação, um exemplo de homem de Deus. E amo demais, cuidado. Né? Rafael. Meu companheiro de, né, uma boa parte de ministério itinerante. Né? Sou muito grata a Deus, amo muito meu irmão. Estivemos juntos cantando, trabalhando para o Senhor Jesus, mas um exemplo de paciência, vou dizer assim, meu irmão me ensinou muito sobre paciência, sobre calma. Davi. Meu irmão mais novo. Eita, que a gente brigava tanto quando a gente era novo, mas eu amo tanto meu irmão caçula. Davi é impetuoso, corajoso, muito verdadeiro. Amo demais meu irmãozinho caçula. Sara. Sara, cumprimento de promessa. A concretização de uma cura e de algo tão esperado. Sara veio para marcar uma transição na vida da gente. Nós estávamos saindo do ministério da Assembleia de Deus para vir para Batista. A Sara marcou essa transição no ministério da gente. Então, assim, amo demais a filha mais velha. Manuela. Manuela, eu posso definir como a forja de Deus na nossa vida, né? A Manuela nasceu no momento onde nós estávamos sendo forjados pelo Senhor. Ela teve um período que é pouco mais de um ano que ela passou por um período de enfermidade, a gente quase todos os meses no hospital. Foi um momento de muita dificuldade, de desemprego.
é onde o Senhor realmente estava nos forjando e nos preparando para algo maior, né? Então, o nascimento da Manuela marcou a forja de Deus na nossa vida. Esther. A Esther veio trazer a alegria, né? Não que as nossas filhas não trazem alegria para nós, mas ela marcou esse cumprimento de promessa dessa nova fase da nossa vida no ministério pastoral. Ser mãe. Ser mãe é um privilégio de Deus muito grande, porque nós, depois que casamos, ficamos um bom tempo tentando ter filhos, né? E até por um momento eu pensei que eu não conseguiria gerar filhos, mas o Senhor nos curou e o Senhor fez esse milagre em nós. Então é um privilégio muito grande de Deus. Igreja Batista Canaã. Eu amo demais esse culto. Igreja Batista Canaã, como o Márcio falou, é o lugar do preparo, onde o Senhor nos preparou para o propósito. Berilo. Berilo, um presente de Deus. Berilo foi um presente de Deus para nós. Eu amo Berilo, amo a cidade de Berilo e eu amo a Igreja Batista Peniel em Berilo. Ia dizer a igreja agora, mas vamos lá. Ser missionário atuante. Uma surpresa do céu para mim. Eu chego a me emocionar porque é tão bom você ver o cumprimento da promessa do Senhor, e o Senhor fala, desde tão nova, eu sempre ouvi Deus falando comigo a respeito disso, e hoje está vivendo esse ministério, né, como missionária, atuante, é um privilégio de Deus muito grande. Então eu sou muito grata a Deus por ter me presenteado, ter tido essa bondade comigo. Ser esposa de pastor. Parece ser repetitivo, mas eu posso dizer com todas as palavras, é um privilégio muito grande. O Senhor me escolheu. Márcio Fortunato. Márcio Fortunato. Agora. O homem que Deus preparou para me fazer feliz. Posso dizer que eu sou uma mulher muito realizada em todas as áreas da minha vida, né? O Márcio, não o pastor Márcio, assim, não, claro, ele é o, como diz a Sara, papai é o sacerdote da nossa casa, sim. Ele é o sacerdote do nosso lar, ele cuida da gente, mas o Márcio é a resposta do céu das minhas orações. Eu orei e pedi ao Senhor que me desse um homem que ia cuidar de mim e que ia completar um chamado que Deus tinha na minha vida, e ele veio para completar. Gente, muito obrigado por esse tempo muito edificante. Amém. Gostaria que vocês deixassem aí as redes sociais de vocês, da igreja. Se alguém quiser contribuir, abençoar, principalmente a Igreja Batista Peniel, como fazer, e as considerações finais de vocês. Amém. Nós que agradecemos, né, pela honra de estar juntos aqui, né, podendo falar um pouco daquilo que Deus tem feito, né, do cumprimento das promessas sobre a nossa vida e sobre a igreja ali em Berilo. Cremos, né, que ainda tem muita coisa para ser realizada, muita promessa a se cumprir. Se quiser conhecer a igreja, é só entrar lá, @ibnpeniel.berilo. Aí você vai ver lá a nossa dinâmica, nossa programação, Márcio.Fortunato e Aline_Fortunato. É uma alegria tê-los aqui. Permaneçam sempre firmes, atuantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Enquanto família Canaã, nós sentimos muita saudade de vocês, mas ao mesmo tempo muito nos alegra ver o Senhor cumprir cada promessa, ver o Senhor abençoando cada realização, que seja no âmbito ministerial ou pessoal ou familiar de vocês, nos alegra. Ver esse período de descanso, essas férias abençoadas e merecidas, muito nos edifica. Ver acontecer batismo, ver a unidade da igreja e principalmente o carinho que os irmãos lá têm com vocês, isso muito nos abençoa. Hoje nós não congregamos mais juntos, mas a nossa aliança segue mantida, que seja a nossa primeira de muitas conversas por aqui no Canaãcast. Em outras passagens a gente para conversar de outros assuntos, de outras experiências, e dizer aos irmãos, em especial de Berilo, a Bíblia diz: crede nos meus profetas e prosperareis, crede nos meus ungidos e estareis seguros. Vale a pena abraçar a família pastoral, vale a pena entender que toda a renúncia que esse casal fez foi por uma causa muito nobre, e a nobreza dessa causa
é o tamanho do amor de Deus por vocês. Não existe igreja sem pastor, não existe pastor sem igreja. E dentre milhares e milhares de homens e mulheres de Deus que Deus poderia ter enviado para lá, Deus não errou quando mandou o pastor Márcio missionário ali. Muito nos alegra, que Deus continue abençoando. A você, o nosso muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, acompanhe as redes sociais da nossa igreja, @sede.família-canaã. Que Deus te abençoe. Comenta bastante, curta, compartilhe. Receba o nosso abraço e fique com Deus. Deus te abençoe. Fechar com Esther. Aí, ó. Olha o sorrisão, mais bonito. Vai lá, Esther. Ah lá, Esther. Tchau. Tchau. Ah lá, Esther. Ah lá, tia. Dá esse tchau lá. Olha lá. Agora eu vou entrevistar a Esther, irmãos. Deus abençoe.